O título da nossa lição hoje, da Escola Bíblica Dominical, é A Salvação mediante a Cruz. Este é um tema muito interessante, muito pertinente e também bastante sugestivo. Sobretudo para nós que somos crentes, que somos filhos de Deus. Porque ninguém pode dizer que é filho de Deus, ou que é crente, ou que é cristão, se não sabe o que é a salvação. Porque uma das consequências para nós sermos salvos é nós podermos beneficiar da salvação. Logo, a salvação é algo que é familiar a todos aqueles que são crentes, que são filhos de Deus. É algo familiar na medida que é um dos pressupostos indispensáveis para nós sermos filhos de Deus, para nós podermos beneficiar da salvação. Mas, tal como vocês certamente devem saber, quando nós falamos dessa questão da salvação, não é uma questão consensual, na medida que há muitas interpretações, muitas mundividências, várias leituras em torno desta palavra, que é a salvação. Basta nós vermos numa perspectiva cristã, numa perspectiva lato sensu, no meio cristão. Porque nós, quando falamos do cristianismo, do cristão, entre tudo aquilo que, enfim, envolve, o cristianismo. Mas isso só por si não é um selo distintivo para nós considerarmos se uma pessoa é cristã é porque essa pessoa é crente ou é filho de Deus ou é salva. Não. Porque nós sabemos, se começarmos a ver a religião cristã, há várias denominações, várias sensibilidades, várias formas de ver o cristianismo. Mas todos são cristãos. Porque partem do princípio que o Senhor Jesus Cristo, é ponte para essas religiões. Embora podendo dar um estatuto que realmente Cristo é e merece, como também podem dar um estatuto um pouco inferior, que nós, até pode nos assustar, que nós que temos uma outra abordagem em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Logo, quando nós falamos do cristianismo, quer dizer, é muita coisa misturada ali. Só por si não chega para nós aferirmos com precisão que aquela pessoa realmente é cristão ou é filho de Deus ou essa pessoa é nascida de novo. Mas como eu estava a dizer, quando nós falamos da problemática da salvação, numa perspectiva cristã, não há unanimidade, não há. Há várias leituras, várias interpretações, várias mundividências em torno da palavra salvação. Estou a falar do cristianismo no geral. Mas vamos deixar agora numa perspectiva do cristianismo geral e centralizamos agora só num cristianismo protestante. Também não há unanimidade, porque nós quando falamos do protestantismo é um movimento que não teve propriamente um início, embora, do ponto de vista historial, fala-se que deu-se gênese com a Reforma Protestante. Mas antes da Reforma Protestante já haviam pessoas também que já protestavam no seio do cristianismo. Mas, antes oficialmente de haver o movimento protestante do século XVI, já havia pessoas que também protestaram contra a Igreja Católica. Até porque esta é a razão pela qual algumas pessoas não se identificam muito de dizermos somos protestantes. Porque protestante, qualquer pessoa que protesta é um protestante. Se agora, espero que tal não aconteça, se um irmão aqui da igreja levanta e contestar as autoridades da igreja, aqui essa pessoa está a ser protestante. Protestante é um conceito novamente lato sensu. É claro que houve mais ênfase com a reforma protestante, porque a própria igreja católica que deu-nos esse cunho, é um cunho pejorativo. Uma pessoa protestante é uma pessoa que está sempre a contrariar, é a pessoa que está contra a maré. E normalmente, quando é usado esta catalogação, é para, desqualificar aquela pessoa que nós estamos a dizer que é protestante.
Às vezes temos que ser protestantes, mas nem sempre que devemos estar sempre a protestar. Há coisas que não vale a pena protestar, mas nós sabemos, sobretudo num contexto que nós vivemos hoje em dia, protesta-se por tudo e mais alguma coisa. Vivemos num conceito protestante. Neste caso, as pessoas protestam por tudo e mais alguma coisa. Também que é, enfim, estimulado pela democracia, porque nós sabemos democracia. Cada um pode formular a sua opinião e dar a sua opinião, não acontece nada. Na ditadura, enfim, já é diferente, porque, como se diz ditadura, quem protesta pode correr risco de ser preso ou até ser morto por causa de não haver liberdade. Mas essa democracia abre também, brechas para sermos protestantes. E tanto que, por esta razão, vivemos num conceito de achismo. Cada um acha, cada um tem a sua opinião, cada um formula a sua opinião, mesmo às vezes que não tenha sustentáculo para sustentar, as pessoas dizem tudo e mais alguma coisa, pronto. Logo, mas quando nós falamos do meio protestante, numa perspectiva religiosa também, sobre a salvação, quer dizer, também não há uma unanimidade na forma de conceber isto. O que é a salvação? Quais são as suas implicações? Como é que se alcança? Quais são os seus frutos? Há uma série de divergências doutrinárias. Mas deixamos agora essa coisa de protestante e vamos nos movimentos evangélicos. Quando nós já falamos do movimento evangélico, estamos mais a restringir. Não sei se repararam. Eu comecei do cristianismo, saí do cristianismo, vim para os movimentos protestantes, agora vim com movimentos evangélicos. É claro que nós somos evangélicos, embora também não deixamos de ser protestantes pelos católicos. Aliás, não somos nós que auto-intitulamos somos protestantes. Nós consideramos que somos evangélicos. Mas os católicos dizem que somos protestantes porque protestamos contra a Igreja Católica e houve uma cisão em consequência desse protesto. Pronto. Mas nós, pelo menos, consideramos que somos evangélicos. Nós somos evangélicos. Mas vamos agora mesmo no meio evangélico também. Pronto. Quando digo meio evangélico, naquilo que nós entendemos como cânones centrais, que são doutrinas estruturantes, que nós consideramos que são imprescindíveis para uma pessoa ser considerado filho de Deus e poder entrar no céu. Logo, essas pessoas têm que ser evangélicos no sentido que aqueles valores, aquelas sumas doutrinárias, aliás, qualquer pessoa que passa numa igreja evangélica, que nós consideramos evangélicos, quer dizer, temos lá há doutrinas que são essenciais, a doutrina da Trindade, que a pessoa tem que saber quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e essa união toda, o papel que ambos têm, o processo da salvação, quem é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, os sinais dos tempos e essas coisas todas, a igreja, quem é a cabeça da igreja. Quer dizer, há todo, é claro, pode haver algumas divergências, mas naquilo que é central, não há divergência a esse ponto. Pronto. Mas no meio evangélico, quando nós falamos no meio evangélico, nós sabemos que também há muita sensibilidade e não há unanimidade. Desde logo, se nós começarmos, por exemplo, os movimentos evangélicos não deixam de ser protestantes, atenção. Só que nós, como eu disse, nós propriamente não orgulhamos em ser protestantes, nós orgulhamos em sermos evangélicos, pronto. Mas também se nos chamarem protestantes, também não ficamos ofendidos por isso. Somos protestantes na medida que protestamos contra a Igreja Católica. Mas o meio evangélico, os meios que começaram, mais que podemos dizer, o meio evangélico tradicional, que vieram logo depois da Reforma Protestante, aquelas igrejas que não deixam também de ser denominações, porque isso que eu estou a chamar são denominações, com sensibilidades um pouco diferentes, e cada vez mais estão a distanciar-se um pouco daquilo que podemos dizer, etc, etc. Mas mesmo essas denominações também, não há um consenso em torno do processo da salvação. Mas eram chamadas igrejas evangélicas tradicionais na medida que são dos primeiros que vieram logo, pronto, apesar de ramificarem, mas eram dos primeiros que surgiram depois do século XVI. Não estou a falar dos protestantes, do meio evangélico, nós consideramos. Mas depois, com essas divergências, as coisas vão ainda complicar-se ainda. Os surgimentos dos movimentos pentecostais, nos finais do século XIX para início do século XX. Ou seja, os movimentos pentecostais, não vou agora falar aqui porque vocês sabem qual é a diferenciação do meio evangélico, das igrejas evangélicas tradicionais com as igrejas evangélicas
pentecostais que surgiram nos Estados Unidos, enfim, que vieram dar uma outra perspectiva evangélica na forma de encarar o cristianismo, os movimentos pentecostais. Logo, isso ramificou de uma forma muito mais. O meio evangélico adoçou, porque, se de um lado, esses movimentos que nós chamamos movimentos tradicionais, mais conservadores, que não, de alguma certa forma, não conseguiam, era entender uma crítica de que esses movimentos eram mais movimento elitista. Porque vocês sabem, nós quando falamos dos precursores da Reforma Protestante, Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino, Menos Simons, essas pessoas, qual era a preocupação que eles tinham para a Reforma Protestante? Era para adoçar um ensino, eram pessoas, teólogos reputados, muito do ensino. Logo, eles atacaram a Igreja Católica numa perspectiva de ensino. Aliás, vocês vão ver a diferenciação quando falo desse movimento evangélico tradicional. O caráter distintivo tem a ver com ênfase no estudo da palavra de Deus. Esses meios enfatizam muito o conceito do estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque os próprios precursores destes movimentos eram pessoas muito letradas. E eles, para tentar fazer face à Igreja Católica, vocês sabem também, a Igreja Católica dá muita ênfase ao estudo da palavra. Só que a Igreja Católica não é tanto daquela coisa do sacerdócio universal. Era só uma elite, essa elite que vai estudando e vai passando informação aos outros. Há um monopólio de um círculo restrito. Nós às vezes dizemos assim, os católicos não conhecem a palavra. É verdade de um lado, mas do outro lado não é 100% verdade. Na medida que os teólogos católicos, eles são muito estudiosos, são pessoas que estudam muito a palavra, tem bons teólogos. Só que o povo, eles não são dados essa prerrogativa de estímulo, aquilo só é reservado a esta nata sacerdotal, por aí fora. Mas os católicos são bons a nível do estudo da palavra, podemos divergir lá coisas, mas eles enfatizam muito o estudo da palavra. Só que o povo normal não tem isso. A reforma protestante inicial, o que é que veio dizer? Veio enfatizar o conceito do sacerdócio universal, de que todas as pessoas têm a capacidade de poder interpretar a Bíblia de acordo com a orientação do Espírito Santo. Mas para isso chegarmos a esse ponto do sacerdócio universal, é preciso investir no conhecimento das pessoas, porque não é qualquer pessoa também que levanta só e faz uma interpretação. É preciso saber as regras de interpretação, estudar e conhecer a Bíblia para poder saber o que é que a Bíblia diz e poder interpretar. Logo, a ênfase destes movimentos pentecostais no início era muito de estudo. Aliás, vocês veem isso hoje. A nossa igreja é dessa ramificação, os meios batistas. Nós, a ênfase é muito assentada no estudo da palavra de Deus. A escola dominical, não é só a nossa igreja, qualquer igreja batista que vem, essa é uma das coisas distintivas que nós temos. Por quê? Porque nós herdamos isso destes movimentos tradicionais que vieram. Só que o que é que acontece? Com o surgimento do movimento pentecostal, porque era considerar o estudo, nós sabemos também que nem todos, às vezes, também têm capacidade tanto de estudar, ser letrados, mas eles fizeram o esforço de traduzir a Bíblia. A Bíblia passou a ter tradução quase em todas as línguas para difundir para as pessoas poderem ler. Mas até aqui tudo bem. Com o surgimento do movimento pentecostal, veio endossar ainda mais o leque, porque o movimento pentecostal conseguiu penetrar em áreas que o protestantismo inicial não conseguia chegar. Quer dizer, com uma marca tão forte, sobretudo nas classes mais desfavorecidas. Eles conseguiram. Pronto. Com esse surgimento dos movimentos pentecostais, as coisas ainda, entre aspas, houve ainda mais uma diversificação muito abrangente no meio evangélico. Mas não é só os movimentos pentecostais, depois vieram dar novamente com os movimentos neopentecostais. Porque os movimentos pentecostais também, da mesma forma, nós temos, quando nós falamos dos evangélicos mais tradicionais, esses movimentos pentecostais surgiram logo, eles também são muito conservadores, diferentemente dos neopentecostais. Em várias questões, por exemplo, nós falamos, por exemplo, a ordenação, um exemplo que eu vou dar, a ordenação, por exemplo, do Ministério Pastoral às mulheres. Quem são pessoas que fazem essas coisas ou que defendem isso? Não são os movimentos pentecostais tradicionais. São esses novos que surgiram depois deles,
que às vezes até nem que não têm o modelo da igreja, é um modelo que não há propriamente responsabilidade ou responsabilização, ou seja, uma pessoa levanta e funda a sua igreja, não tem uma hierarquia. As igrejas tradicionais pentecostais, eles têm uma cadeia de hierarquia, sobretudo no conceito do pastor-presidente, que vai fiscalizando e por aí fora. Mas tudo isto para dizer o quê? Mesmo ali, se nós formos ver o conceito da salvação, também não há unanimidade a isto. Mas vamos deixar isso, restringimos ainda, só centralizamos na nossa denominação dos batistas. Há batistas que são mais batistas ultraconservadores, sobretudo que vieram com os batistas do sul dos Estados Unidos, que são ultraconservadores, são muito conservadores nas posições. Mas depois temos aqueles batistas que são moderados e nós temos aqueles outros batistas que nós consideramos que são liberais, mas eles são dizer batistas renovados. Bem, eu sei esse conceito de batistas renovados. Há de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, os movimentos evangélicos tradicionais, qual é a marca distintiva que nós temos? Eu falei que a questão de ênfase no estudo da palavra. Os movimentos pentecostais, a ênfase não é isso. Não é que não enfatizam a palavra, não é. Mas a característica distintiva é oração e missões. Porque o movimento começou com esta ideia, que, enfim, da ideia de oração e, sobretudo, missão, mas, sobretudo, a questão do glosolalia, de onde falar em línguas. Os movimentos pentecostais, que diferencia conosco, a ênfase que eles dão, qualquer igreja pentecostal que vocês entram, vão ver, por exemplo, nós aqui, não é que nós também não damos ênfase à oração, mas se nós formos ver, as pessoas mais enfatizam a palavra do que propriamente a oração. Aliás, até os próprios pentecostais dizem, os batistas, além de não orarem, não fazem missões, o que de todo, pronto, não é bem assim. Mas nós também, é uma forma, quase um ataque, nós também dizemos que eles não conhecem a palavra, mas não é bem também assim, pronto. Só que há uma ênfase. Aqui tudo colabora, porque Deus é que faz isso tudo. Nós enfatizamos muito a palavra, não quer dizer que nós não damos importância à oração ou missões e evangelização, e eles enfatizam a questão da oração e, sobretudo, missões. Mas atenção, eu estava a falar, eles dizem assim, nós não fazemos missões. É verdade que os movimentos pentecostais enfatizam muito missões. Mas vocês sabem, missões, sobretudo, de estar envolvido, de participar. Mas como eu estava a dizer, por exemplo, se vocês forem ver quem são pessoas que patrocinam mais missões no mundo, não sei se vocês sabem quem são. E são, sobretudo, esses meios tradicionais, porque vocês sabem, quanto mais se um crente tiver mais condições, quer dizer, esse crente tem mais um poder de apoio, sobretudo se começar a dar, se for só fiel nos dízimos, nem precisamos ainda falar de oferta. Logo, às vezes, até uma pessoa pode estar na missão, a trabalhar, mas há muitas pessoas que não estão ali no treino, mas que financiam, pronto. Isso tudo colabora. Por isso essa coisa, às vezes, dizer que nós não fazemos missão, pronto, não é bem ali. E da mesma forma, também, quando dizemos, eles não conhecem a palavra, não sei o que, não é bem assim, pronto. Mas o problema até nem é isso que diferencia, porque mesmo os movimentos pentecostais, que eu estou a dizer tradicionais, eles não aceitam a ordenação ministerial das mulheres. Não aceitam isso. Os movimentos pentecostais tradicionais, as igrejas, assembleias de Deus, por exemplo, da convenção, sobretudo da convenção, mesmo aqui em Portugal, em qualquer parte, eles não aceitam. Eles são muito conservadores. Tanto do ponto de vista de costume, a diferenciação connosco, essas diferenciações do ponto de questão, por exemplo, do batismo do Espírito Santo, que eu não quero estar aqui a aflorar essa forma de liturgia, essas coisas, mas é esse ponto. Do resto, não tem assim aquelas grandes diferenças. Mas se tu comparar uma igreja, Assembleia de Deus, por exemplo, da Convenção, ou, por exemplo, com a Igreja Universal, porque eles aqui nem se associam a essas igrejas já de serem evangélicas, pronto. Mas isso é para verem como é que há uma complexidade em relação a essas questões. Agora, é claro que ninguém aceita ser chamado liberal, porque liberal, do ponto de vista cristão, é uma coisa que ninguém quer. Por isso eles dizem que são renovados. Renovados, por exemplo, nós falamos sobre a pureza sexual. Há igreja que já dizem que isso aí tem que fazer uma interpretação atualista. Nós falamos a pureza sexual, no sentido que as pessoas só podem fazer sexo quando são casados, legitimamente casados. Mas há círculos do meio evangélico, sobretudo destes movimentos neopentecostais, que já não aceitam isso como uma coisa assente. Por quê? Porque fazem
um conceito de interpretação que é uma interpretação atualista. Porque qual é a diferenciação, para chegar a esse ponto, estou a perder tempo nisto, mas é importante, qual é a diferenciação quando nós falamos de uma igreja, por exemplo, liberal, que não é uma igreja, por exemplo, conservadora, independentemente da perspectiva, tem a ver com elementos de interpretação. Porque a interpretação, há corrente que são corrente historicista. Essa corrente historicista entende, historicista ou subjetivista, entende que a interpretação, quando nós interpretamos, por exemplo, uma coisa, nós temos que procurar saber quem escreveu, neste caso, o autor sagrado, o que é que escreveu, qual é a intenção que queria dar. Essa interpretação que nós temos que vincular. Agora, os que são, por exemplo, mais liberais, eles já não é assim. É que do ponto de vista secular, a interpretação é atualista no conceito que é que a sociedade pensa, por isso faz essa interpretação atualista. Mas para nós, os cristãos não têm que evoluir coisinha, até porque a palavra de Deus é a palavra atual. Porque se nós, o ser humano que fala uma coisa e desatualiza. Deus, o que Deus fala, como Deus é soberano, a Bíblia, não podemos falar que está desatualizado. Por isso, esses meios, quando nós falamos da pureza sexual, que já não aceitam isso, estou a falar neste caso. Como posso falar, por exemplo, até há igrejas ainda, até questão do aborto, ou, por exemplo, a homossexualidade. Nós vemos até a igreja católica, que é conservadora, está a fazer aqui um zigue-zague para tentar legitimar isso. Por quê? Porque há cada vez mais, sobretudo aqui no Ocidente, de que as pessoas, Deus, o que Deus conta, Deus ama as pessoas, vão aquela coisa de amor. E aquelas passagens quando ele disse, isso é outra mentalidade do tempo, vamos tentar amar uns aos outros, não odiar. Isso está a passar. E se a Igreja Católica confirmar isso, vai entrar. Aliás, já está nas igrejas evangélicas. Há sobretudo nos países nórdicos, há pastores que são assumidamente lésbicas, homossexuais e mulheres, que estão a exercer e por aí fora. Pronto. Logo, essas interpretações, para nós, quando nós vemos uma pessoa aceitar a homossexualidade, de não concordar com a pureza sexual, de entender que, por exemplo, uma mulher em determinados casos pode fazer aborto. Por exemplo, em caso da violação, um exemplo, as pessoas podem dizer que a mulher pode fazer aborto nestes casos. Estás a perceber? Porquê? Queiramos ou não, a sociedade que nós vivemos vai influenciando direta e indiretamente a nós. Estás a perceber? Logo, quem defende essas posições, nós entendemos que essa pessoa não estamos a falar que está a renovar, não está a renovar, está a ser liberal. Há pessoas que são mais liberais. Quem é liberal aceita tudo e por aí fora. Pronto. É mais nesse sentido que eu estou a tentar aqui fazer a diferenciação. É importante dizer isto para chegar a que conclusão? Quando nós falamos da salvação, a salvação é um requisito importantíssimo para nós podermos pertencer filhos de Deus. Mas se eu perguntar aqui como é que nós podemos ser salvos? Nós podemos ser salvos mediante a ação do Senhor Jesus Cristo, mediante aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Mas se nós entrarmos assim, como é que depois isso se consegue? Também, como se diz, a doutrina não é unânime. Há novamente uma grande divergência. Porque há pessoas que entendem que a salvação, não vou agora aflorar isso, que a salvação é uma coisa extremamente restrita, que Deus, na sua predestinação, escolhe exclusivamente algumas pessoas para serem salvas. Ponto final. Não interessa os outros, não sei o que. Deus é que faz essa discriminação. Neste caso, eles dizem discriminação, embora não é negativa. Atenção. Nós sabemos que a discriminação já por si, às vezes quando dizem discriminação pode parecer que é uma coisa negativa. Há casos que é negativa, mas em muitos casos, às vezes, não é negativo discriminar. O conceito de justiça, às vezes, é importante também discriminar. Às vezes dizemos assim, a justiça é cega. A justiça não olha para o sexo, para a cor, para a idade, para a aparência, essas coisas tudo. É verdade. Mas a justiça não pode ser cega, porque se a justiça for realmente cega 100%, vai ser também uma injustiça. A concepção da justiça é tratar todo mundo por igual, mas tratar também o que é desigual de forma desigual, o que é igual de forma igual. Logo, a justiça também faz discriminação, logo essa discriminação positiva. Vou dar um exemplo. Aqui não é assim tanto, mas, por exemplo, a lei da cota, por exemplo, as cotas que fazem, os Estados fazem, no Brasil ainda tem mais ênfase do que propriamente aqui, mas em Portugal, a lei de cota, por exemplo, em relação às mulheres, na Assembleia, acho que 30 e tal %, quando as listas vão ser feitas, os partidos têm que ter, no mínimo, 30% das mulheres elegíveis nas suas listas.
Para quê? Para poder permitir que no Parlamento tenha uma parcela significativa das mulheres, porque senão fica aquela desculpa, as mulheres não gostam da política, aquilo acaba por ser só dominado pelos homens. Pronto. Logo, a justiça, para atenuar isto, para haver uma igualdade, entre aspas, chegar, condiciona, no mínimo tem que ter 30% das mulheres. Se vocês olharem para o Parlamento, no pior das hipóteses, tem que ter ali 30% das mulheres. Pronto. Isso é um regime de cota. Para quê? Para poder acabar com desigualdade e realmente que as mulheres acabam por ser discriminadas negativamente, não pelo Estado. Claro que o Estado também está ali, mas pelas pessoas, porque dizem, as mulheres não interessam para a política, não são postas, são os homens. Pronto. Logo, a lei faz isso para discriminar. E essa discriminação é positiva, no sentido que visa controlar, acabar com alguma desigualdade. Esta é a primeira questão. Mas, por exemplo, no Brasil e também próprios Estados Unidos, nós vemos algumas cotas são feitas para poder beneficiar os afros. Para quê? Para poder atenuar. Aqui não é assim tanto. Não há assim tanto. Mas agora estão a lutar, sobretudo, do ponto de vista empresarial. Para as mulheres porem ali determinados graus para poderem ter as mulheres e, sobretudo, nos meios da comunicação social. Para poder ter um balizamento, no mínimo. Porque se nós formos ver ainda, ao fim e ao cabo, grandes empresas, é mais quase só os homens que dominam isso. Agora, quando há um regime de cota, claro, tem mais vantagem, a meu ver, embora há pessoas que são contra isso. Dizem, não pode coisa e põe em causa o mérito. Mas atenção, há pessoas que têm méritos, mesmo assim são discriminadas, não são dadas oportunidades por aí fora. Pronto. Mas o que eu estava a dizer, essa coisa de dizer a salvação, Deus é que escolhe, Deus discrimina. E pronto, essa discriminação não dizem que é negativa, é uma discriminação, pronto, positiva. Mas há outros que entendem, não, salvação é para todos, só aqueles que são salvos, aqueles que se esforçam para ser salvos, etc, etc. Ou seja, a questão da salvação, uns põem centralidade em Deus, outros põem nos homens, outros põem não sei o quê. Claro que ninguém anula a ação de Cristo, mas vão fazendo interpretação comparativamente diferente da forma como isso opera. Mas rapidamente vamos ler aqui para 2 Coríntios, capítulo 5, de versículo 16 e seguintes. Muito rápidos, não vou esticar muito sobre isto. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, de versículo 16. E vou ler na minha versão. Diz assim: assim de agora em diante, já não queremos julgar ninguém por critérios humanos. Ainda que no outro tempo tenhamos pensado dessa maneira sobre Cristo, agora já não o fazemos. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está a tentar reproduzir as consequências das implicações da salvação na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa é crente, isso já são os frutos da salvação. Nós sabemos que a salvação é mediante a cruz, mediante o Senhor Jesus Cristo. Só somos salvos, independentemente da interpretação, através do Senhor Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, que nós somos salvos. E quando nós somos salvos, há consequência imediata que repercute na nossa vida, na nossa forma de estar, de encarar a vida e de, enfim, projetar a vida e o mundo, etc, etc. Logo, esta é a consequência que o apóstolo Paulo está aqui a evidenciar. Assim, de agora em diante, já não queremos julgar ninguém por critérios humanos. Um cristão pode julgar uma pessoa por critérios humanos? Obviamente que não. Porque se nós vamos julgar as pessoas por critérios humanos, o que é que estamos a ser? Estamos a ser preconceituosos. Porque o ser humano, como é que julga com critérios humanos? É ver, olha, a pessoa é de família X, é de estatuto X, tem aquilo, tem essa posição. Os critérios humanos, as pessoas são julgadas de uma perspectiva humana, é no status social, no poder, na posse, na influência, na família, na origem, na proveniência. E por aí fora é assim que a sociedade que nós estamos inseridos fazem julgamento das pessoas. Aqueles que têm mais destaque, que têm mais posição social, são mais facilitados do que propriamente aqueles que são mais pobres, que são mais, enfim, menos abonatórias, que vêm de proveniências mais simples, mais humildes. Mas quando é um crente não olha por esses critérios. Aliás, como Deus também não olha por esses critérios. Por isso o apóstolo Paulo diz assim de agora em diante, já não queremos julgar ninguém por critérios humanos. Ainda que no outro tempo tenhamos pensado dessa maneira sobre Cristo. Agora já não o fazemos. Por que de outra maneira ele pensava isso sobre Cristo? E como os outros que não são crentes? Porque Cristo, como nós falamos ainda na semana passada, quando nós olhamos para Cristo,
do ponto de vista social humano, ele não tinha nada para nós podermos achar que é um grande homem, na medida que aquilo que nós consideramos como pergaminhos de uma pessoa ser destacadamente, de ter uma boa aparência, de ter uma boa família, de estudar numa boa escola, de ter uma boa família, de ter não sei o quê. Quer dizer, Cristo, falamos humanamente, não teve isso. Cristo nasceu num contexto desfavorecido, no curral dos animais. Ele foi rejeitado por causa disso. Ele foi condenado como se fosse um criminoso, como sendo um marginal na cruz. Logo, quem olha para Jesus Cristo com critérios humanos, aliás, esta é a razão pela qual tanto os romanos como os gregos, os gentios, quer dizer, é loucura a cruz. É loucura porque a cruz é para o mundo de pior. Como é que uma pessoa que é, entre aspas, marginal, que foi condenado como um criminoso, um bandido, pode ser a nossa salvação? Logo, as pessoas olham Cristo. Quem é esse Cristo? Quem é esse Galileu? Quer dizer, essa pessoa que veio de uma província que nem sequer havia lá profeta e por aí fora, etc, etc. Logo, quem não é crente olha o Cristo desta forma e olha também pelos seus semelhantes por critérios humanos. Se uma pessoa é fortunada, uma pessoa de destaque, com grandes pergaminhos do ponto de vista acadêmico ou profissional, ou ter posse, essa pessoa é posta pelo menos até passadeira vermelha e por aí fora, etc, etc. Mas quando é de contexto mais humilde, já nós notamos isso. Por isso, o apóstolo Paulo diz, já nós não julgamos com esses critérios humanos como também fazíamos antigamente. E depois ele vai mostrar por causa disso. 17. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. Isto é a obra de Deus que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Ou seja, o cristianismo transforma. A salvação faz com que nós tornamos nova criatura. Nós olhamos as pessoas com um olhar de bondade, com um olhar do amor, com um olhar de tolerância, com um olhar de valorização, de dignidade e de dignificação. Já não somos preconceituosos, já não somos pessoas que discriminam, já não somos, enfim, outros adjetivos pejorativos que o mundo faz. Por quê? Porque acaba por refletir a nossa forma também de estar. Mas isso é que é o mérito da salvação. É Cristo que nos reconciliou. Lá está o ministério da reconciliação. Este ministério da reconciliação é o quê? É Cristo reconciliou-nos com Deus, conosco e com o nosso próximo. Logo nós transbordamos o ministério da reconciliação. Por isso diz no versículo 8, isto é a obra de Deus, que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. No versículo 19, assim, Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados, encarregando-nos de anunciar a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e é Deus que exorta por nosso intermédio. Ou seja, esse ministério que através de Jesus Cristo nós somos delegados também e passamos a ser embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Ora, quem é embaixador? É uma pessoa que fala em nome do seu povo, que tem credenciais para falar em nome do seu povo. Olha, todos os filhos de Deus podem falar em nome de Cristo. Por quê? Porque nós somos embaixadores. Nós estamos em representação do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Por isso nós temos que espalhar a luz de Cristo. Nós temos que exalar o perfume, o bom cheiro do perfume de Cristo, que também demonstra a nossa salvação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E é Deus que exorta por nosso intermédio. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos é através de Deus, através do Espírito Santo, que exorta por intermédio de nós. Em nome de Cristo vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com Deus. Cristo não tinha cometido o pecado, mas Deus, para o nosso bem, tratou-o como pecador, para nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Essa ideia de sermos justos aos olhos de Deus, de nós sermos declarados justos, de sermos justificados por nós sermos inocentados da nossa iniquidade e sermos considerados filhos de Deus. Já não temos mais tempo para podermos aflorar isto, mas queria que registássemos isso, de que a salvação é mediante a fé, mediante a cruz, aquilo que Cristo fez por nós, e isso transborda também a nova identidade que nós temos em Cristo, e isso habilita-nos a poder viver de acordo com a luz da palavra de Deus, de acordo com a luz do Evangelho. Vamos terminar a nossa escola bíblica dominical
com uma palavra de oração. Vou pedir ao irmão para nos terminar com uma palavra de oração, se faz favor. Amém, amém.